Olá, eu sou Marcelo Andarilho, e muita besteira e desinformação tem sido dita na internet, mas poucas vezes ouvi tanta besteira em um único vídeo. Por isso resolvi fazer essa série de vídeos, abordando todos os argumentos, afirmações e questionamentos, feitos por Débora G. Barbosa, em seu vídeo de número 39, Antártida. Por que esse lugar é tão escondido do público? Esse é o terceiro vídeo da série, Guerra Fria no Continente Gelado. Como esse tema é um pouco complexo, esse vídeo será dividido em pelo menos duas partes. Nessa primeira parte, irei traçar uma linha do tempo, mostrando a história de pelo menos 3 países e suas relações com a Antártida. Não se esqueçam de dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho das notificações. Então, o Tratado da Antártica ele foi criado em 1959, esse daqui, e esse tratado foi assinado por todos os maiores países da época. E o engraçado é que, se você olhar a data 1959, o que estava acontecendo no mundo nessa data? Bom, a Guerra Fria, né, estava no alto da Guerra Fria, ou seja, o Império Soviético lutando contra, a União Soviética lutando contra ali, o Ocidente. Esse Tratado Antártico foi criado em 1º de dezembro de 1959, em parceria desses países que eu mencionei aqui com a União Soviética, ou seja, mesmo no alto da Guerra Fria, mesmo os inimigos se juntaram para criar esse tratado. Não é bonito isso? Olha que legal, né? Sim, o Tratado da Antártida foi assinado em 1º de dezembro de 1959, mas estávamos no alto da Guerra Fria? Vamos voltar no tempo 200 anos. Em junho de 1819, nas proximidades de São Petersburgo, na Rússia, uma expedição se lançava ao mar com o objetivo de descobrir o continente antártico, algo que o inglês James Cook já havia tentado alguns anos antes, sem muito sucesso. Os russos contavam com uma maior experiência em navegação em mares gelados e dispunham de 2 navios, o Vostok, comandado pelo capitão Fedej Bellinghausen, de 41 anos, e o Mirny, um navio projetado para navegar em águas geladas, comandado pelo tenente Mikhail Lazarev, de 31 anos. Em novembro de 1819, a expedição russa chegava ao Rio de Janeiro, onde reabasteceram os navios com provisões e partiram rumo ao sul. Em 28 de janeiro de 1820, a expedição chegava à costa do continente antártico, depois de passar por várias ilhas e navegar por um mar repleto de icebergs. Assim, os russos marcaram sua presença no continente antártico. Os norte-americanos também se aventuraram na região. E em 1930, o comandante Charles Wilkes navegou pelos mares gelados da Antártida. Vale destacar que essas expedições tinham um caráter aventureiro, com o propósito de descobrir e mapear os contornos do continente gelado. Em 1901 e 1911, os alemães também visitaram a Antártida. Essas expedições tinham um caráter científico e contavam com geólogos, geógrafos, astrônomos e outros cientistas. Em 28 de julho de 1914, começava a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra foi motivada por motivos muito pontuais, portanto, seria impossível prevê-la. A princípio, a Alemanha e a Rússia estavam envolvidas nas batalhas, junto com outros países europeus. Mas em março de 1917, com a Revolução Russa, a Rússia retirou-se do conflito e os Estados Unidos entraram na guerra. Mais tarde, a Rússia viria a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1938, uma expedição alemã chamada Nova Suábia visitou o continente antártico, com o objetivo de garantir uma base para navios baleeiros, já que a Alemanha importava toneladas de óleo de baleia da Noruega, e a atividade baleeira era regulada pela Inglaterra, que tinha o controle da Península Antártida. Esse assunto já foi abordado pelo professor Cláudio, do canal Filosofia Ácida. Os links estarão na descrição, junto com artigos do site Esférica Est, do Hazek. Outras 2 expedições foram agendadas para os verões antárticos, de 1939 para 1940 e 1940 para 1941. Porém, com o início da Segunda Guerra, em setembro de 1939, os alemães não deram continuidade a seus planos no continente antártico. Logo no início da Segunda Guerra Mundial, os alemães e os soviéticos assinaram um acordo de não agressão. Mas em 1941, os alemães romperam o acordo, invadindo a União Soviética, forçando a União Soviética a entrar no conflito.
Também em 1941, os japoneses que faziam parte do eixo lutavam ao lado dos alemães contra os aliados, atacaram uma base militar americana de Pearl Harbor, próximo ao Havaí, o que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. Em 1939, um cientista húngaro havia escrito uma carta ao presidente norte-americano, relatando a possibilidade da Alemanha nazista estar desenvolvendo uma arma com potencial para destruir uma cidade inteira. Tratava-se da bomba atômica. Essa carta foi assinada por Albert Einstein e Leo Szilard. Em 1943, os Estados Unidos e a Inglaterra começaram a desenvolver a bomba atômica em um projeto ultra-secreto em solo americano, chamado de Projeto Manhattan. Os alemães não desenvolveram a bomba atômica, mas em 1944 usaram um dispositivo bélico que impressionou o mundo. Pequenas bombas voadoras que dispensavam o uso de aviões. Eram os mísseis V-1. E em 1945 utilizaram mísseis V-2, foguetes que atingiam velocidades nunca antes vistas e acertavam alvos a quase 350 km de distância, depois de atingir altitudes suborbitais. Vários eventos, como o desembarque de forças aliadas na Normandia no dia 6 de julho de 44, que ficou conhecido como Dia D, e a tomada de Berlim pelos soviéticos em 2 de maio de 1945, foram decisivas para o fim da Segunda Guerra. Porém, os japoneses não haviam se rendido. E em 16 de julho de 1945, os Estados Unidos testavam a primeira arma nuclear, no deserto do Novo México. E em agosto do mesmo ano, bombardeavam o Japão com 2 bombas atômicas, forçando o Japão a se render, mostrando ao mundo e principalmente aos soviéticos que tinham a bomba. Com o fim da Segunda Guerra, a Europa ficou em ruínas, e as potências europeias, como o Império Britânico, a França, a Bélgica e o Japão, que era uma potência asiática, perderam poder sobre seus territórios colônia, que agora lutavam por independência, como o caso da África do Sul, do Congo, da Índia, do Paquistão, da Coreia e do Vietnã. A Alemanha foi dividida em várias partes, sob o controle dos aliados. Mas, na verdade, essa divisão era basicamente em 2 partes. Uma sob influência da União Soviética e a outra sob influência dos Estados Unidos. Essa divisão foi meio que um reflexo do cenário mundial pós-guerra, onde 2 superpotências viriam a dividir o mundo em 2 vertentes políticas e econômicas, o socialismo soviético e o capitalismo norte-americano. Essa divisão gerou algumas guerras, como a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, e a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Mas em nenhum momento as 2 superpotências se confrontaram diretamente. A disputa ficou basicamente limitada em política econômica e em disputa armamentista e tecnológica. E essa disputa ficou conhecida com o nome de Guerra Fria, e é muito bem representada pela frase: guerra improvável, paz impossível. Mas por que essa guerra era improvável? Bem, o mundo sabia que os Estados Unidos tinham bomba, mas a União Soviética havia chegado primeiro a Berlim, e a União Soviética era um país fechado para o mundo. Será que eles teriam a bomba também? Em 29 de agosto de 1949, a União Soviética testava sua primeira bomba atômica, equilibrando assim o poder bélico com seu rival, os Estados Unidos. Algo que os Estados Unidos descobriu por meio de análise do ar carregado de radioatividade vindo da União Soviética, o que foi confirmado posteriormente pelos soviéticos. Ainda em 1949, os Estados Unidos firmou acordos militares com o Canadá, com a Itália, a Turquia e outros países europeus, a OTAN. E em 1955, a União Soviética também fez alianças militares com países do leste europeu e da Ásia, o Pacto de Varsóvia. Nesta época ainda não haviam mísseis intercontinentais, e para se fazer um ataque com bombas, seria preciso pôr as bombas em um avião bombardeiro e lançá-las sobre o alvo, ou disparar mísseis que atingiriam alvos a curtas distâncias, o que dava aos americanos uma certa vantagem, já que tinham aliados na Europa, próximo à União Soviética, enquanto que os aliados da União Soviética estavam longe dos Estados Unidos. No caso de uma guerra nuclear, seria de suma importância destruir o inimigo antes que ele pudesse revidar um ataque. Em 1957, a União Soviética já dispunha de mísseis intercontinentais, e assim os Estados Unidos estavam na mira dos soviéticos. Mas em 1958, era a vez dos norte-americanos terem seus mísseis intercontinentais. Mas um míssil lançado da União Soviética poderia atingir o território americano em 20 minutos, enquanto que um míssil americano chegaria a Moscou em 5 minutos, se fosse lançado da Turquia ou da Itália. Em 1º de janeiro de 1959, um grupo revolucionário liderado por Fidel Castro, com ideologia política socialista, tomava o
ao poder na ilha de Cuba, o que era um pesadelo para o governo norte-americano, um país comunista alinhado com Moscou, tão perto do território norte-americano. Foi aí que algo inesperado aconteceu. No dia 3 de agosto de 1959, um pronunciamento do então presidente norte-americano Eisenhower era transmitido nos Estados Unidos e na União Soviética. Era um convite ao chefe de Estado soviético, Nikita Khrushchev, para uma visita de 15 dias aos Estados Unidos. 10 dias conhecendo o país e 5 dias em reunião com Eisenhower para negociar pontos importantes para os dois países. E em setembro de 1959, Khrushchev era recebido em Washington. Colocarei o link de um documentário sobre a visita de Khrushchev aos Estados Unidos na descrição. Assistam, é muito interessante. Ao fim da visita, nenhum acordo importante foi firmado, mas havia uma grande aproximação por parte das superpotências, o que parecia ser o início do fim da Guerra Fria. Porém, em maio de 1960, um avião U-2 norte-americano foi abatido enquanto sobrevoava o espaço aéreo da União Soviética, causando uma crise diplomática que ficou conhecida como a crise do U-2, pondo fim ao clima de paz entre os dois países. Em novembro de 1961, os Estados Unidos instalavam secretamente bases militares para lançamentos de mísseis na Turquia e na Itália, tendo como alvo Moscou a menos de 5 minutos. E em 14 de outubro de 1962, um avião espião norte-americano fotografou o que seria uma base de lançamentos de mísseis soviéticos em Cuba, desencadeando uma crise que ficou conhecida como a crise dos mísseis, quando o mundo viveu 13 dias de tensão máxima no limite de uma guerra nuclear, com momentos de tirar o fôlego, quando até um urso foi protagonista de um incidente que quase causou uma guerra nuclear. Essa crise diplomática teve início no dia 16 e terminou no dia 28 de outubro, com a remoção dos mísseis soviéticos de Cuba e também dos mísseis americanos da Turquia e da Itália, e o comprometimento do então presidente norte-americano Kennedy a não invadir a ilha de Fidel Castro, e a implantação de uma linha telefônica direta entre Washington e Moscou. Um dos melhores indicativos de temperatura da Guerra Fria eram os testes nucleares realizados pelos dois países. No ano de 1957, foram feitos 55 testes. No ano de 1958, 116 testes, até novembro. De novembro de 1958 a agosto de 1961, nenhum teste foi feito pelos dois países. Mas de agosto de 1961 ao início de 1962, 71 testes foram feitos. Como o Tratado da Antártida foi assinado em 1º de dezembro de 1959, o mundo não vivia o auge da Guerra Fria, e sim um raro momento de paz entre os dois países. A única tensão existente no momento entre os dois países era a guerra no Vietnã, que já vinha se desenrolando desde 1955. Deixarei na descrição um link para este vídeo, que mostra todos os testes nucleares realizados desde 1945 a 1998, com os locais das detonações e os países responsáveis, onde só uma explosão não está representada. Uma explosão nuclear que foi realizada no sudeste da África, e é uma das explosões mais próximas da Antártida, e foi realizada em 1971, ficando conhecida como Incidente de Vela, e não foi reivindicada por nenhum país. Acredita-se que tenha sido um teste da África do Sul ou de Israel, ou até mesmo dos dois países em um exercício conjunto. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal e dar as boas-vindas aos novos inscritos.